Pensa naquelas cenas de filme, sabe? Negociação tensa, equipe tática pronta para invadir. Parece um caos total, né? Só que por trás de cada movimento, de cada decisão, existe um manual, um protocolo super rígido. É como um playbook. E hoje a gente vai dar uma olhada nas páginas mais importantes desse manual. Então, qual é o protocolo numa crise com reféns? O que separa o sucesso de uma tragédia completa? A resposta? Olha, não está na intuição, não é no achismo. Está num conjunto de regras e definições muito, mas muito precisas. E é nessas regras que a gente vai mergulhar agora. Para a gente entender tudo isso, nossa análise de hoje vai passar por 5 pontos-chave. Primeiro, qual a diferença entre crise e conflito? Depois, a gente vai entender a anatomia de uma crise. Aí, vamos abrir o manual de gerenciamento, ver como se mede o tamanho da ameaça e, para fechar, entender por que a informação é, no fim das contas, a ferramenta mais poderosa que existe. Bom, vamos começar pelo começo, né? É fundamental entender uma coisa. Para quem trabalha com isso, crise e conflito não são, de jeito nenhum, a mesma coisa. E saber diferenciar os dois é o primeiro passo para dar a resposta certa. Então, olha só a diferença. De um lado, a gente tem o conflito. Pensa numa briga, uma oposição de interesses. É algo que a segurança normal do dia a dia geralmente consegue conter. Agora, do outro lado está a crise. Aí o jogo é outro. É um evento totalmente fora da rotina, que bota vidas em risco e que exige uma resposta policial super especializada de altíssimo nível. A diferença aqui não é só de intensidade, sabe? É de natureza mesmo. E essa definição do FBI que está na tela, ela é perfeita para entender isso. Presta atenção na parte que diz resposta especial da polícia. Essa é a chave de tudo. Isso deixa bem claro um ponto vital. Gerenciamento de crise é coisa para especialista, para gente treinada. Não é um lugar para amadores, por melhores que sejam as intenções. E aí a gente chega no coração da coisa. Gerenciar uma crise, veja bem, não é sair improvisando no meio do caos. Pelo contrário, é um processo com um método que usa técnicas específicas e recursos pensados estrategicamente e tudo sempre dentro da lei. O objetivo final é um só, restaurar a ordem. É quase uma ciência, está longe de ser achismo. Tá, mas o que exatamente faz uma situação ser uma crise? Quais são os ingredientes? Existem algumas características bem específicas que separam uma crise de qualquer outro tipo de ocorrência. Vamos ver quais são. Olha só, os ingredientes de uma crise são esses. Primeiro, é imprevisível. Acontece do nada. Segundo, o tempo, ele parece que encolhe, sabe? As decisões precisam ser tomadas em segundos. Terceiro e mais importante, sempre tem ameaça à vida. Seja de reféns, da polícia ou até da própria pessoa que causou a crise. E tudo isso junto força os especialistas a saírem do protocolo normal. Eles precisam criar um plano único, ali, na hora, sob uma pressão gigantesca e ainda por cima pisando num verdadeiro campo minado de questões legais. Ok, com esse cenário todo em mente, como é que os profissionais atuam? Eles não saem fazendo qualquer coisa. Eles seguem um manual bem rígido, um conjunto de regras que tem uma filosofia muito, muito clara por trás. E no centro desse manual, no coração de tudo, tem uma diretriz principal, um norte que é absoluto: preservar a vida e aplicar a lei. Acima de qualquer outra coisa, a vida é o bem mais valioso. Então, proteger vidas é o objetivo número 1, é a missão central. E isso, olha, é inegociável. E como eles decidem o que fazer? Bom, existe um tipo de checklist mental com 3 perguntas que qualquer ação precisa passar. Primeira, é realmente indispensável agir agora? Não dá para esperar? Segunda, o resultado que a gente espera alcançar justifica os riscos que a gente vai correr? E a terceira, essa ação é legal, é moral e é ética? Se a resposta para qualquer uma dessas perguntas for não, a ação é cancelada. Simples assim. Certo. Mas a gente sabe que nem toda crise é igual, né? Então agora vamos para a parte mais operacional. Vamos ver como as equipes classificam os níveis de ameaça para saber exatamente qual é a resposta certa para cada situação. O FBI tem uma classificação bem clara para ajudar a medir a temperatura da crise. Funciona assim. No primeiro grau, chamado de alto risco, a gente tem um assalto ao banco com gente armada, mas sem reféns. Aí sobe para o segundo grau, o altíssimo risco. Aqui a coisa complica. Entram reféns na história e, geralmente, armas mais pesadas. O terceiro grau é a ameaça extraordinária. Pense em algo grande, tipo terroristas com reféns dentro de um avião. E lá no toco, o quarto grau, a ameaça exógena. É um perigo que não se vê, difuso, como uma ameaça com alguma substância química ou biológica, por exemplo.
E claro, para cada um desses níveis de ameaça, existe um nível de resposta policial correspondente. É uma escadinha. No nível 1, as patrulhas normais da área costumam dar conta do recado. No nível 2, já precisa chamar uma unidade especializada local. Chegou no nível 3, a coisa ficou séria de verdade. Aí entra em cena a equipe especial do mais alto comando. E no nível 4, a situação é tão diferente, tão fora da curva, que a equipe especial precisa de ajuda externa, tipo cientistas ou outros profissionais. E agora, para a gente fechar, chegamos no elemento que muitas vezes decide o jogo numa crise: a informação. Em um momento crítico como esse, ter a informação certa é ter o poder de resolver a situação. Mas de onde vem essa informação tão valiosa? Olha, as peças desse quebra-cabeça vêm de todos os lados. Vem de um refém que conseguiu escapar e conta o que está acontecendo lá dentro. Vem do negociador, que percebe uma mudança no tom de voz do criminoso. Vem dos olhos do sniper, que tem uma visão privilegiada. Vem de documentos, mapas, escutas, até da mídia. Cada pequeno detalhe é uma peça crucial para montar o cenário completo e tomar a melhor decisão. E tudo isso leva a gente para a lição talvez mais importante para quem não é um especialista no assunto. O papel de quem está de fora numa situação dessas não é ser o herói. O papel é muito claro. Primeiro, entender a gravidade do que está acontecendo. Segundo, manter a calma, para não piorar tudo. E terceiro, ligar para a polícia imediatamente. Porque numa crise, a menor decisão errada pode ter consequências fatais. O que nos deixa com uma pergunta final para pensar, né? Numa crise, quem tem o papel mais importante? A pessoa que tem todo o treinamento para agir? Ou aquela que tem a sabedoria de entender que não deve fazer nada? A resposta para essa pergunta talvez seja a própria essência do que é o gerenciamento de crises.